Seja bem-vindo à cultura da culinária sustentável. Hoje faremos uma receita simples, mas extremamente saborosa, que é feijão preto com especiarias. Para que funcione uma alimentação saudável, é preciso que ela seja possível no cotidiano, para que você possa cozer normalmente no seu dia a dia. E essa receita de hoje nós fizemos pensando nisso, para você fazer no seu cotidiano e usufruir de uma alimentação sustentável e saborosa. Hoje faremos um feijão preto com algumas especiarias e com abóbora. Essa receita é muito bacana, fácil de fazer e que você pode colocar no seu dia a dia. Vamos olhar os nossos ingredientes. A cenoura você pode deixar mais al dente ou mais molinho um pouco. O que você faz? O feijão está pré-cozido e eu coloco o feijão pré-cozido e depois acabo de cozinhar o feijão com a cenoura. Por isso, se você quer a cenoura mais al dente, que é o que nós queremos hoje, você coloca um pouquinho depois. Da mesma maneira, nós vamos colocar a cebola picada em 4. Ela está assim, quando eu coloco e ela cozinha, ela se desfaz e ficam as folhas separadas. Também utilizaremos o jiló. O jiló aqui entra como tempero. Quando você usa uma riqueza de sabores, uma das coisas é colocar um amargo. Mas o amargo, ele entra só para dar essa sensação, a comida não fica amarga, e eu utilizo aqui um pouco de jiló. O alho, aqui o alho está inteiro, mas eu vou cortar ao meio o alho para deixar os pedaços do alho no feijão. E as nossas especiarias. Claro, feijão preto combina com louro, então eu tenho aqui folhas de louro. Eu tenho também mostarda em grãos, cominho em grãos, tenho o curry. O curry é uma mistura em que a base fundamental é cúrcuma. A cúrcuma é um elemento muito interessante para uma série de coisas. Tenho aqui a fumaça em pó. A fumaça em pó, esse termo, é algo que dá aquele sabor de defumado. Então você consegue esse sabor de uma maneira bem bacana com a fumaça em pó. E aqui eu tenho o tomilho. O tomilho é muito bacana, eu uso com frequência. E como nós faremos também com uma outra, que é o coentro. O coentro é uma especiaria que não é muita gente que gosta. Para você utilizar o coentro de maneira positiva, se as pessoas que você vai cozinhar gostam de coentro, você coloca no final. Antes coloca o coentro, da última fervura, desliga o fogo. Aí a percepção do sabor do coentro fica mais intenso. No meu caso, que eu vou cozinhar aqui para várias pessoas e algumas não gostam muito do coentro, eu coloco o coentro no início, que daí ele deixa um fundinho, um leve gosto que fica até o final. E a abóbora, aqui, abóbora cabotiã, eu vou, no dia de hoje, eu poderia fazer a abóbora com o feijão, mas hoje eu optarei por fazer a abóbora separada. A abóbora vai ser assada. Como que essa abóbora será temperada? Apenas com um pouco de sal. E aí veja a composição completa. O feijão com várias especiarias, bem temperado, que você pode servir com um arroz branco, ou um arroz integral, ou então com uma farofa. E aí você deixa o arroz branco praticamente sem tempero, com sal, e deixa a abóbora só com sal. O que isso significa? As pessoas que gostam de um sabor menos intenso, elas colocam o feijão e mais abóbora. As pessoas que gostam de um sabor das especiarias com mais intensidade, ela coloca mais feijão e menos abóbora, ou mais feijão e menos arroz. Ok? Então a abóbora aqui é só salgar e vai direto para o forno. E agora vamos misturar os ingredientes no nosso feijão que já está pré-cozido.
Esse feijão pré-cozido é interessante porque você pode pré-cozer na panela de pressão, que vai mais rápido. Isso depende se o feijão é novo, ele não é um feijão envelhecido, ele cozinha rapidamente, meia hora, 40 minutos. E se ele é um feijão de uma safra antiga, ele demora um pouco mais. Então, aqui eu deixo ele pré-cozido porque ainda eu farei ajustes que eu vou cozer a cenoura e também a cebola. Adicionamos a cenoura. Claro, aqui o volume de cenoura é grande porque eu estou a cozer para um grupo de aproximadamente 16 pessoas. Aqui vai a cebola que eu adiciono. Estou adicionando neste momento e coloco, se eu quisesse a cenoura mais mole, eu teria que colocar a cenoura um pouco antes. Eu coloquei no mesmo momento da cebola porque eu quero uma cenoura al dente. Como o jiló, ele é um tempero, aqui ele está picadinho, ele vai desmanchar. E por isso eu coloco também neste momento. O alho, ele vai cozer. Ele está picado ao meio, como eu havia falado. E eu quero esse efeito, porque daí ele aparece na hora de servir, vai aparecer essas metades dentro, vai aparecer no prato. O coentro, se eu quisesse um coentro mais intenso, eu colocaria no final. Como eu quero aqui um coentro com um sabor muito de fundo e muito leve, eu coloco o coentro também neste momento. Que aí ele vai cozer o coentro bastante e vai perder uma quantidade expressiva do sabor, ok? As especiarias eu coloco também agora. Aqui vai o tomilho, a mostarda em grãos. Eu sempre prefiro os ingredientes, as especiarias que eu posso usar em grãos, eu sempre prefiro o louro, o cominho, o curry e a fumaça em pó. Eu não havia falado, mas vou colocar um pouquinho de pimenta. Essa pimenta é muito forte, então eu coloco um pouquinho para dar a sensação de picância. Então pimenta você coloca a gosto e o sal também a gosto. O que eu farei? Eu vou colocar um pouco de sal. E eu gosto sempre de experimentar o sal. Então eu coloco um pouquinho e quando estiver próximo de ficar pronto, eu experimento para ver se precisa colocar um pouco mais de sal. Eu recomendo fazer isso também com a pimenta. Você coloca a pimenta um pouco para não ficar muito picante e depois você experimenta. Se for o caso, você acrescenta um pouquinho e com o sal. E aí você mistura tudo. Fica praticamente uma feijoada. Aqui vamos colocar um pouco mais de água. A quantidade de água depende como você quer o feijão. Se você quer um feijão mais grosso, o segredo é deixar o feijão cozinhar bastante para ele começar a desmanchar. Isso engrossa o caldo. E se você quiser um caldo mais aguado, mais fino, você cozinha menos o feijão e coloca um pouquinho mais de água. Eu gosto particularmente de um caldo mais grosso, por isso eu vou deixar isso aqui cozer a ponto da cebola e da cenoura ficarem boas na textura e no cozimento que eu quero. E também vou deixar o feijão, ele já está pré-cozido no ponto, para que ele, com esse resto de cozimento, ele meio que se desmancha. Então ele vai dar um caldo bem grosso, que é como eu quero deixar. Mas isso são características pessoais. Você vai ajustar o seu feijão com as características que você quer na hora de servir. O tempo de cozimento do feijão é algo que você precisa acompanhar. Então você tem o feijão pré-cozido, misturou os ingredientes. Se você quer o caldo mais grosso, você precisa deixar mais tempo
o feijão para que ele se desmanche e engrosse o caldo. Se você quiser um caldo mais fino, deixa menos tempo, ok? Agora é só ficar acompanhando, mexendo de vez em quando para que não grude no fundo da panela. Combinado? Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou dessa receita, compartilhe com seus amigos. E para você ajudar o canal a crescer, você que gosta de culinária sustentável, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quiser que eu trabalhe algum ingrediente, deixe nos comentários deste vídeo qual ingrediente que você gostaria que eu fizesse uma receita. E não se esqueça, juntos podemos construir um mundo sustentável, mas temos que valorizar a sustentabilidade e valorizar as pessoas que trabalham com isso. Deixe seu like, compartilhe e assine o nosso canal para que você receba, sempre que a gente fizer uma nova receita ou colocar um novo vídeo, você receba no seu e-mail. Até o nosso próximo encontro.